Papo Mais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 30º episódio do podcast Papo Mais. Essa é uma produção CISP, a Central de Informação em São Paulo. Aqui você confere informações e tendências em crédito e cobrança, além de reflexões sobre comportamento, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje o assunto é o etarismo no ambiente corporativo. Como promover a inclusão com base na diversidade etária? Em sua definição, etarismo é a discriminação que afeta pessoas com idades a partir dos 50 anos. Também chamado de idadismo e de ageísmo, esse preconceito ocorre nas diferentes camadas sociais atingindo o mercado de trabalho. Trata-se, portanto, de uma barreira que requer mobilização das organizações, com ações inclusivas e políticas que permitam a diversidade etária. Contribuir para a formação de equipes intergeracionais é de suma importância nas empresas para a troca de conhecimento e experiências entre os profissionais, fortalecendo o trabalho em diferentes frentes. Para conversar sobre esse assunto, recebemos hoje a especialista em diversidade, equidade e inclusão etária, Fabi Granzotti. Ela é gerente de projetos da Maturi e recruta pessoas com mais de 50 anos para o mercado de trabalho. E também participa desse papo o presidente da CISP, Adolfo Guderwasser, da associada Embeleze. Fabi e Adolfo, muito obrigada por aceitarem nosso convite. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a participação de todas vocês. Fabi, na sua opinião, como o envelhecimento tem sido visto pela sociedade na atualidade? Bem, olha só, Ana, eu acho que a questão de envelhecimento, ele ainda, né, é visto por quem não ultrapassou, de repente, a barreira de 40 anos, né, que aí a maturidade aparece de uma forma mais positiva até. Então, para quem não ultrapassou, esse envelhecimento está sendo visto de uma forma negativa, né? Inclusive, especialistas, psicólogos lançaram aí, já trouxeram para a gente uma nova patologia, que é a gerascofobia, ou seja, o medo de envelhecer. E ele está cada vez mais comum em pessoas com menos de 30 anos, que é, na verdade, um medo racional, né? Daquilo que não se conhece. Por isso que é tão importante a gente falar sobre as pautas de envelhecimento, de longevidade ativa, para que a gente possa ir quebrando esses tabus, né? E esse preconceito etário. Envelhecer é muito bom. E todas as gerações são importantes. E cada momento, né, que a gente tem em nossas vidas, ele é muito importante. Agora, quem já ultrapassou essa barreira, por exemplo, eu, né, dos 40 anos, nós que estamos aqui, a gente percebe que esse envelhecimento é bom, né? Tem uma jornada muito boa de desenvolvimento. Claro que isso também está atrelado ao fato de oportunidades que a gente tem para percorrer esse caminho, oportunidades que muitas vezes também nós podemos criar. Então, é uma jornada de crescimento, de amadurecimento e que ela se torna muito boa, né? A gente ter essa percepção do envelhecimento pode ser, sim, mudado nessas gerações que ainda não perceberam o benefício de amadurecer, de se envelhecer de uma forma saudável, né? E boa. Temos uma oportunidade por aí com essas gerações. Mas com as mudanças recentes, surgiu a ideia de que os 60 são os novos 40. Para você, essa fala é apenas reflexo do comportamento das pessoas? Ou seria uma forma de etarismo, tentando jovializar as pessoas mais velhas? Eu acho, Ana, que é justamente aí parte sobre a cultura jovem-cêntrica, né? Que é o eternamente jovem, isso que é bom, isso que é essencial. A gente deve sempre partir dessa ideia, né? Quem não envelheceu ainda não sabe o quanto que é bom, justamente isso que eu vinha trazendo. Quem já é maduro e ainda tem esse foco muito focado nessa juventude eterna, principalmente a representação física, né, dessa juventude, então talvez não esteja envelhecendo dessa maneira tão boa, dessa maneira tão compartilhada de crescimento, né? Aceitando que a maturidade ela vem também no desenvolvimento emocional, psíquico, físico também, né? E não relativo à idade. Nós não temos data de validade, né? Então, quando a gente foca numa idade, onde dizer que uma idade X é boa e X é ruim, por que será? Será que está no nosso inconsciente, que são os nossos vieses, para que a gente ache que envelhecer ou ter uma determinada idade é tão ruim assim? Envelhecer é uma jornada de todos nós, né? E com sorte, como a gente costuma dizer aqui na Maturi, todos nós vamos chegar lá. Quanto mais consciência a gente tem
sobre como essa mentalidade, como isso tudo nos afeta negativamente quando a gente tem um olhar de que o envelhecimento é ruim, né, de que a longevidade não faz bem, pior vai ficar a situação efetivamente. A gente já vê todo esse etarismo no mercado de trabalho, que prejudica muito e muita gente. Então, a gente tem sempre que ter uma mentalidade de que, essa percepção, né, de que a nossa evolução, ela é contínua, ela independe da nossa idade, né? A gente precisa aceitar o envelhecimento como parte da vida, é mais um processo, é mais uma parte da nossa caminhada, né? E o mercado de trabalho exclui muito justamente por essa cultura, né, jovem-centrista. Então, a gente precisa ir quebrando esses estereótipos. Ai. E você, Adolfo, quais os impactos dessa visão em relação às pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho? A média de vida, né, subiu para 75 anos, né? No Brasil não era tão alto assim, já falam até que 80, né, é o número. E o que de fato ocorreu foi com o avançar da tecnologia, né, e o crescente mercado de capitais. Aí fizeram um movimento muito forte por jovens sem experiências, mas que estavam saindo das faculdades ocuparem funções, cargos em empresas, e que eles eram a geração Y, X, Z, e que eles teriam toda a força para levar uma empresa à frente. Então, eu acho que isso também foi a mídia, foi todo com um conceito, e eu vejo que agora esse conceito ele está mudando muito. Nos últimos 3, 4 anos, eu venho acompanhando isso, né? Ele vem mudando porque muitas empresas que fizeram isso viram que esses mesmos jovens, né, eles pulam de um lugar para o outro porque eles estão exatamente naquela fase de querer aprender, de querer conhecer mais, né? Então, eles agora têm um mercado absorvendo mais, valorizando mais um funcionário dedicado na empresa, não importando a idade, né? E é um fato que é bom registrar, é que os maiores empreendedores que nós temos aí começaram o seu sucesso após 50 anos, né? Tem vários deles aí, donos de marcas mundiais aí, que começaram o seu sucesso após 50 anos. Como jovem levaram um tombo, e com 50 anos eles conseguiram realmente mostrar o seu valor e criar sua riqueza. Adolfo, você que tem uma longa trajetória profissional e faz muito networking, né? A CISP mesmo faz esse networking, ajuda nisso. O que é percebido em relação aos profissionais mais velhos no mercado de trabalho? O que você tem percebido? Eu primeiro fico orgulhoso, pois na Embeleze já tem uns 20 anos que ela contrata pessoas com idade até aposentados. Eu mesmo tive, o meu analista de crédito era já uma pessoa aposentada, sênior. Então, assim, eu fico muito orgulhoso que ela não tem esse preconceito, né? Isso há 20 anos atrás. Agora, as empresas estão adotando isso, mas a Embeleze já não tinha isso no DNA dela. Não importa, se está com disposição de trabalho, é bom profissional, tem que fazer parte da Embeleze. Então, isso aí é uma coisa assim que ela valoriza isso já há bastante tempo, né? E esses profissionais, por serem mais experientes, podem auxiliar os mais jovens em questões, por exemplo, de inteligência emocional, gestão de crise, né? Eles já têm uma bagagem, eles conseguem equilibrar a dosagem dos hormônios dos jovens com a experiência deles, né? Então, agrega muito valor para a empresa, e tem muitas empresas já contratando, né? Nós vemos hoje, principalmente quem viaja muito lá fora, eles usam idosos para ser o apoio, né? Posso lhe ajudar, porque é uma pessoa que tem uma voz mais serena, é uma pessoa que tem vontade de ajudar o próximo. Tem caixas que eles colocam pessoas idosas já atendendo. Então, eu acho que realmente o mercado tá mudando, não está na velocidade que a gente precisava, mas eu acredito que o mercado agora já está olhando com bons olhos as pessoas aí acima de 50 anos que estão com disposição de trabalho e têm muito a contribuir. Olha, fica a dica aí para os profissionais 50 mais em Embeleze.
Fabi, na sua lida profissional com as pessoas que buscam colocação no mercado de trabalho, como você percebe que essas pessoas se veem e se sentem? Olha, Ana, a gente tem muitos relatos aqui, né, de pessoas que passam por um processo seletivo de que elas estavam desacreditadas de si mesmas. Muitas vezes já tendo perdido essa visão sobre si próprio, né, sobre sua carreira, sobre as suas conquistas durante sua jornada profissional. E não são poucos os relatos, mas o lado positivo é que a grande maioria delas consegue se reencontrar nesse processo também, né? E aí o que mais a gente ouve é isso, é a falta de oportunidade para se chegar, para se avançar num processo seletivo, né? Então fica muito evidente, embora seja velado, né? O etarismo é um preconceito etário que é velado, né? Tem muitas organizações que, inclusive, têm regras políticas, né? Enfim, para não se olhar durante o processo seletivo a questão de idade, mas esse viés ainda não foi trabalhado, né? Essa quebra desses estereótipos não foi trabalhada ainda de forma efetiva durante o processo seletivo com os recrutadores, né? Que são gestores, são líderes, o próprio RH, quem está realizando aquele processo seletivo. E aí a gente percebe que é onde caem, né, os currículos. Então, a partir do momento onde a idade é revelada, mesmo que seja um processo seletivo, como se costumava chamar, às cegas, né, em algum momento essa idade vai aparecer, mesmo que seja numa entrevista final. E aí é que ocorre esse processo de exclusão. Então, a gente vê muitas pessoas, de fato, que sofreram, às vezes até por 5 anos, né, esperando uma oportunidade, já começaram a empreender, já começaram a achar outras alternativas de sobreviver, né? Mas aquele propósito de estar numa organização, de estar contribuindo dentro de um time para o crescimento daquele negócio, isso faz falta, né? Porque está muito ligado ao propósito de cada um. E aí que a gente precisa trabalhar justamente porque as pessoas se sentem excluídas, né? Não são mais vistas. Às vezes, até dentro da própria organização, estando na organização, param de ser vistas pelos líderes, pelos gestores, não participam mais de, às vezes, trocas, né? Rodas de conversa, às vezes de encontros, reuniões, tomadas de decisão e desenvolvimento. Então, a gente precisa, assim, resgatar, né, toda essa potência, como o Adolfo trouxe, toda a potência que a gente tem na maturidade, que o etarismo, de fato, ele afeta a qualquer idade, mas ele é muito maior, muito mais acentuado, as pessoas, principalmente a partir de 50 anos. Começa, por exemplo, na área de tecnologia, a partir dos 35 anos, né? 40 anos já fica mais difícil a recolocação, e a partir de 50, aí sim, é muito mais complicado. Então, o que a gente vê são pessoas que têm muita vontade, muita habilidade. A gente vê processos seletivos, por exemplo, como agora recentemente da Congás, né, para a inclusão de mulheres maduras a partir de 40 anos. Nós tivemos 4.200 inscrições, né, e foi um trabalho muito difícil, porque só haviam 10 vagas, e nesse momento não havia mais oportunidade para outras vagas dentro do programa. Então, foi um processo muito difícil para nós, matures, enquanto olhando todas essas mulheres muito capacitadas, para a gente chegar ali em 10 pessoas, efetivamente, mas o que nos traz de bom é esse impacto positivo, né? Do mercado olhar e dizer, olha quanta gente que está por aí e que a gente não está conseguindo aproveitar de fato, né? Essas habilidades todas. E que, Ana, eu só queria fazer um parênteses. Pode complementar. Que o nosso tema é justamente, né, diversidade etária, então, assim, não é um ou outro, né? Ou jovem ou pessoas maduras, é um e outro. É a junção, é a união, né? Das gerações, essa que é a potência. Só que quando a gente olha para o mercado, a gente tem ainda um mercado muito jovem, né? Pessoas muito jovens dentro da organização, às vezes 1% da organização com pessoas 50 a mais, às vezes não está distribuído isso, está em um único lugar, às vezes é muito focado também em operacional apenas. Então, essa é justamente a inclusão em todas as bases, em todas as áreas, para que a gente possa ter a intergeracionalidade dentro das organizações de fato. Tão benéfica para as organizações, né? Agora, uma curiosidade minha, o etarismo ainda hoje é mais difícil para os homens ou para as mulheres, ou não? É igualmente difícil para ambos? Independente do gênero? É mais difícil para as mulheres, né? Sem dúvida nenhuma. Até por uma questão, às vezes, você pode pegar no dia a dia,
né? Quando as pessoas olham e falam sobre aparência. Um homem, quando ele envelhece, ele fica charmoso. Ainda existe muito dessa fala, né? A mulher, quando envelhece, não, ela fica péssima, né? Uma amiga recentemente fez a transição do cabelo dela, deixou o cabelo ficar todo branco. E aí, nossa, não, mas era muito melhor quando ela envelheceu. Como se algo errado estivesse mais errado, sabe? Envelhecer fosse errado, mas para a mulher é um pecado, é como se fosse proibido. Então, de fato, as mulheres sentem muito mais esse etarismo de diversas formas. Adolfo, você gostaria de comentar sobre suas vivências pessoais nesse contexto? Aproveitando aí que a Fabi falou, um trecho dela, né, que são de faixa etária diferente, né? Eu me lembro da minha juventude, eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? A gente corre e quer chegar aos 18, né? Todo mundo sonha ter 18. Depois chegar aos 30. Aí, na hora que chega dos 30 para os 40, olha, nossa, passou rápido, né? A gente fica falando que passou rápido. Eu acho que também isso foi muito da nossa geração, né? Eu acho que a geração agora que está começando a envelhecer já é a geração tecnológica. Então, ela já tem por onde criar raízes. E uma coisa que eu acho interessante, e onde que eu vejo que as oportunidades vão criando, porque, caso assim, eu adoro culinária, né? Então, vamos dizer, agora tem o MasterChef Sênior. São para as pessoas que não são cozinheiras, mas estão acima dos seus 50 anos e vão para lá. Então, são vitrines que vai mostrando para o pessoal que todo mundo tem a sua oportunidade, né? Todo mundo tem vontade ainda de fazer alguma coisa, né? Eu vejo muito, eu pego muito Uber e tem muita gente que foi que a Fabi falou, né? O cara não queria às vezes estar dirigindo um carro, ele queria estar, ele é um cara que tem conhecimento em economia, queria estar dentro do escritório, dentro de uma empresa como ele não tem essa oportunidade, ele foi dirigir o Uber, para ele ter a renda dele, porque eles precisam fazer o complemento da aposentadoria, ou mesmo não quer ficar em casa, o cara é ativo, ele ainda se sente com forças e com a cabeça firme para fazer várias coisas, várias oportunidades aí que ele pode criar. Então, eu realmente acho que as empresas precisam fazer isso, fazer essa contratação, mesclar a equipe delas, elas vão ter um ganho muito grande e elas vão ver que dentro das áreas vai começar a ter um pouco de consenso, né? Que hoje não tem, né? Então, porque essas pessoas têm o que contribuir, elas têm uma experiência, elas têm uma vivência, elas têm um ponto calmo em relatar as coisas, então você consegue absorver e o jovem ter como se fosse um líder à sua frente, né? E aí entra o que a Fabi falou, né? Você saber envelhecer, né? Então ele olha aquele cara ali, ele fala assim, poxa, eu quero envelhecer igual a ele, eu quero fazer esse trajeto que ele fez. E eu acho que isso que vai fomentar e acabar de vez com esse preconceito de velhice, entendeu? Seria isso. Sem dúvida. Adolfo, até pegando aqui um gancho aqui que você trouxe, às vezes a pessoa não está nem aposentada ainda, né? E que é uma tendência global, uma tendência não, já está acontecendo globalmente, né? Essa mudança na aposentadoria mais tardia. Porque estamos vivendo mais, estamos vivendo melhor, a tecnologia, a medicina, né, muito mais avançada, então a gente tem mais também possibilidades de fato prolongar a nossa vida, ter mais bem-estar, né, mais saúde, enfim. Então, todo esse processo, adorei sua fala, Adolfo, porque é justamente isso, a pessoa tem toda uma potência ali para entregar. E aí, eu lembro muito dessa referência, como se tivéssemos uma data de validade, né? Até se quem define isso somos nós. Se eu quero continuar trabalhando, não deveria ser imposto, né, por conta de idade. E aí, também trazendo um exemplo prático do que você trouxe sobre as gerações, eu adoro aquele filme, eu adoro usar como exemplo, inclusive nas palestras, do filme O Senhor Estagiário, com Robert De Niro, de como aquele time, não é? De como aquele time se ajuda em vários aspectos, inclusive de vida pessoal.
né? Esse equilíbrio emocional, as resoluções que ele traz, que ele consegue contribuir pela jornada de vida dele, não é só de carreira profissional, mas é de vida também. É fantástico. Não, Verdade. são exemplos fantásticos para a gente discutir, para a sociedade pensar mesmo. Fabi, quais as mudanças organizacionais necessárias nas empresas, considerando inclusão e diversidade etária? Vamos lá, eu acho que o primeiro passo é justamente educação, né? Trazer essa preparação das lideranças, de gestores e de RH. Se a gente não muda a cultura dessa empresa através do entendimento sobre a diversidade etária, sobre times intergeracionais, que tem uma diferença, né, entre multigeracionais, isso eu aprendi com o nosso saudoso Walter Alves aqui na Maturi. Multigeracionais, você tem várias gerações ao mesmo tempo. A intergeracional, não, você tem a troca entre elas, né? O aprendizado e o crescimento constante entre as gerações. Então, se a gente não tiver isso, nada vai caminhar com efetividade de ações, especialmente quando a gente olha a longo prazo, né? E é uma jornada longa. A maioria das empresas hoje, pelo menos das maiores empresas, já tem bem estabelecidos os outros pilares, né? De diversidade racial, LGBTQIA+, PCD, enfim, pessoas com deficiência, já tem outros tantos pilares ali. E o geracional ainda está sendo constituído, né? Às vezes está sendo percebido justamente nesse momento aqui. Então, é um caminho longo, mas que pode e deve ser mais acelerado, porque hoje a gente está falando de 26% da população representada, né, por pessoas 50 a mais. O impacto no mercado de trabalho é muito sentido nesse fator, né? Então, você tem, às vezes, a tomada de decisão que não é mais assertiva, justamente porque não tem essas trocas de experiências, né? Então, a gente tem lá para daqui uns 15 anos, mais ou menos, em torno de 57% mais ou menos da força de trabalho vai ter a partir de 45 anos. Se a gente não mudar hoje essa visão, 15 anos é muito pouco quando a gente fala em mudança de cultura, quando a gente fala de reestruturação, né, de times e fazer com, de fato, trazer todas as gerações ali para a corporação, porque a gente não está falando de excluir ninguém, a gente está falando de incluir, né? A gente precisa manter quem já temos e trazer pessoas novas, e aí sim com esse olhar de intergeracionalidade. E aí, assim, quando a gente prepara as organizações, quando a gente tem líderes que conseguem trabalhar com os times intergeracionais e tirar o melhor deles, né? A gente tem os melhores ganhos. Então, melhoras de produtividade, redução de turnover, mais satisfação no trabalho e mais resultados para os negócios. E aí, olhando para todos os pilares, quando a gente fala do cliente, que está se sentindo representado, está tendo produtos, atendimento pensado para ele, né, para suas necessidades também. Quando a gente olha para resultados justamente de times que conseguem ser mais ágeis, e inovadores, né? Que agilidade não tem nada a ver com rapidez, né? Com velocidade, e inovação não tem nada a ver com criar algo novo, né? Mas você trazer justamente um impacto que seja positivo para pessoas e para negócios, olhando para dentro e para fora também. Fantástico. E esses, então, você falou das mudanças organizacionais, mas os desafios, quais são? São muitos, né? Mas, assim, eu digo que é o seguinte, a gente percebe que as corporações, como até o Adolfo trouxe, né, está ficando mais visível e necessário mesmo nesse momento, né, ter esse olhar. Então, que bom que isso está acontecendo, é uma grande oportunidade que se tem para a gente falar, começar mesmo a estruturar cada um desses passos. Os desafios, acho que é justamente essa mudança de mentalidade, mas quando você tem a percepção de que esse é um outro momento de mundo, né, de que as pessoas de fato estão vivendo mais, e de quando a gente se coloca no lugar do outro, né, porque eu também vou envelhecer, eu também vou passar por essa fase, eu também um dia terei mais de 50 anos, e será que o mercado de trabalho vai fechar as portas para mim? Então, quando a gente começa a ter esse olhar, a gente já começa a fazer uma mudança em nós, e aí ela começa a ser transpassada, né? Ela começa a ser multiplicada para as outras pessoas. Eu acho que educação é o ponto principal, né? E desafio a gente tem mesmo para vencer todos os dias. Como é que a gente consegue equilibrar essas contas, né? Mas existe sim um caminho, e a Maturi justamente é especialista em ajudar as empresas a chegar
nesse resultado, nessa matemática para fechar a conta, né? Para a gente conseguir ter uma evolução. Agora, inclusive, a partir de final de 2022 aqui, nós trouxemos a certificação Age Friendly para o Brasil. Né? Ela é uma certificação lá de Boston, do Instituto Age Friendly, e certifica as corporações com as melhores práticas, justamente voltada para a diversidade etária. Então, a gente já tem, inclusive, uma primeira empresa aqui no Brasil certificada, que é a Sanofi, foi recentemente certificada, e é uma potência, né? Porque a partir daí você começa a elaborar de forma muito estratégica quais são esses passos para você continuar avançando no tema. Né? Então, são esses passos que são muito importantes, e eu acho que o grande desafio é conseguir justamente ter, sabe, esse parceiro que vai te levar do ponto A àquele ponto B, ponto C, ponto D, e vamos juntos. E que caminhos você diria serem fundamentais para manter equipes intergeracionais e valorizar a diversidade etária nas empresas? Acho que é valorizar, sem dúvida nenhuma, as experiências, né, e pontos de vista de cada um. A gente não... tirar esse marcador de idade, né? Trazer alguém e dizer, fulano de tal, vem aqui ajudar a gente, não porque você tem 60 anos, 70 anos e viveu bastante, não, mas é porque você tem mais experiência de vida, esquece esse fator de marcação, né? É trazer quais as contribuições que essa pessoa tem, o que ela já trouxe na vida. Estimular, né, essas trocas de vivências, trocas de perspectivas, de experiências no dia a dia. Então, um jovem está muito conectado com uma tecnologia, com pessoas que nasceram iniciaram toda a jornada profissional no mundo analógico, né? Onde a gente mandava fax, a gente não tinha, era na mão as coisas, né? Essas perspectivas, quando acaba a energia, por exemplo, ninguém consegue trabalhar na nuvem, ninguém consegue fazer nada. O que é que uma pessoa hoje altamente tecnológica, será que ela vai levar mais ou menos tempo do que uma pessoa que vivia sem? Né, de que já teve essa experiência. Então, é unir essas forças aí para potencializar. Muito diálogo, né, essa abertura, a corporação, diretores, líderes do pilar, poder disponibilizar esse espaço mesmo, livre, né, com muita liberdade, para que as pessoas possam trocar e pensar sempre nesse desenvolvimento contínuo de todo mundo, de toda a corporação. Todos nós vamos envelhecer. Então, assim, olhando com quanto maior a consciência, melhores os resultados, tanto para nós, pessoas, para a corporação, e que vai impactar também positivamente toda a sociedade. Bom, para fecharmos este episódio, que está super interessante, né? Vamos à nossa sessão ping-pong, e eu gostaria, de forma rápida, para vocês dois, um respondesse, depois o outro. Se combate o etarismo com? Com educação, ter empatia e comprometimento para combater todas as formas de etarismo, e profissionalmente, com apoio do governo, com incentivos às empresas que contratam, porque se coloca esse incentivo, a gente acelera esse processo, como tem outras ramificações que o governo dá incentivo e a empresa acaba contratando. Então, acho que o governo precisa olhar para isso e criar esses incentivos, né? Isso até vai diminuir o custo dele lá no INSS, igual ele reclama, né? Porque as pessoas cada vez mais ativas, menos doentes ficam, menos ficam agoniadas. Então, acho que o governo tem que fazer essa parte dele, que hoje ele não faz muito. Perfeito. Para mim, acho que a educação, a empatia e a comunicação. Sabe, as pessoas se comunicarem. Adolfo, perfeito, perfeito, porque a gente está olhando para um setor que é privado, mas a gente precisa também saber que a política pública ela tem que estar de olho, inclusive com a estrutura de cidades, né, de moradia, uma série de fatores, né, e estimulando mesmo o mercado de trabalho. A gente já tem 2 estados que já estão fazendo, né, trazendo esse impacto positivo para as corporações, com redução de impostos na contratação, né, de pessoas idosas. Então, olha que impacto bacana. E isso, né, deve ser seguido, mas assim, de fato, com mais política, com mais organização, com esse olhar de educação, por que isso é importante, né? Da empatia, sabendo que este lugar também pode ser nosso, e da comunicação, né? Todo mundo colaborando
Eu acho que essa é a palavra, essa colaboração, né, para que a gente tenha um resultado cada vez melhor. E, Adolfo, envelhecer é? Gratificante e é igual o vinho, né? O vinho que é novo, ele não é tão saboroso, mas você vai deixando ele com o tempo, e o tempo ajuda ele a envelhecer cada vez melhor e encorpado. Então, eu acho que envelhecer é gratificante, é você saber fazer as suas pegadas pela sua vida, pela sua jornada, e isso é o de maior valor pode ter em a gente envelhecer. Fabi? Ah, meu Deus, depois do que o Adolfo falou, fica até difícil. Não, mas eu tenho para mim, olha só, que envelhecer é o maior barato, sabe? Eu estou com 44 anos, esse ano vou fazer 45, que é outro marco, assim, e a maturidade, para mim, está sendo essa jornada mesmo, é o maior barato, sabe? De me descobrir fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Então, está sendo um processo muito bacana. É só isso que eu posso dizer, assim, a gente tem que aproveitar, né? Curtir essa jornada o máximo que a gente puder. Bom, mas antes de eu, né, dar o tchau e agradecer, eu queria que vocês deixassem o contato, Fabi, quem quiser conhecer melhor, e o Adolfo, o contato do LinkedIn, para quem quiser te seguir também. Para conhecer mais da Maturi, é www.maturi.com.br. Maturi é maturi.com.br, Maturi mesmo, né? De maturidade, então é uma abreviação. No LinkedIn também estou como Fabi Granzotti, no final é ZOTTI, então só pode me procurar lá, procurando a Maturi, já vai me localizar também, enfim, estamos juntos aí. Adolfo? O meu é Adolfo Pilderwasser, mas pode seguir as redes sociais da CISP, eu estou em todas e estamos aí também à disposição, porque a idade é a gente que cria, né? Então, eu acho que até os jovens são muito resistentes ainda nesse ponto de aproveitar a vida. E estamos aí, agradecer muito a Fabi aí, que eu aprendi muito com ela no dia de hoje. Também aprendi muito com você, Adolfo. Obrigada, viu? Obrigado. Você também, Ana. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Bom, Fabi e Adolfo, muito obrigada pela participação de vocês, né? E as contribuições todas muito ricas. Obrigada, gente. Obrigado, hein? Encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nossos perfis nas plataformas Spotify e Google Podcasts para acompanhar novos episódios e conferir todos os anteriores. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos por sua atenção e companhia. Até o próximo papo. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.